O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. E hoje, Felipe, eu quero conversar com você da onde surgiu, né, os investimentos na sua vida desde lá de quando você era criança. Pô, quem foi que te ensinou? Como foi a primeira vez que você viu que era possível guardar dinheiro? Conta pra gente como que você se tornou um investidor. Cara, é uma boa pergunta. Eu me lembro dos investimentos entrando na minha vida de uma forma muito natural, né? Muito, assim, no dia a dia, na minha casa. Então, por exemplo, toda manhã eu acordava, tava a Gazeta Mercantil lá na época, o jornal que era o Valor Econômico de hoje. Tava na mesa do café da manhã. Sempre ouvia meu pai comentando sobre investimentos. Por exemplo, quando falava de Bolsa de Valores no Jornal Nacional, ele sempre falava alguma coisa. E isso começou a entrar na minha vida de uma forma bastante natural e fazendo com que eu fosse me interessando cada vez mais por isso. Então, um dado momento que eu fui perceber, eu estava indo já no centro da cidade, por exemplo, acompanhar pregão com meu pai, porque meu pai foi investidor de bolsa, é investidor de bolsa até hoje, mas começou lá atrás, no final da década de 70 e tal. Comecei a acompanhar ele na corretora, tal, não entendi absolutamente nada do que estava rolando, mas eu percebi que era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que, assim, aquilo lá, de alguma forma eu sabia que ia fazer parte da minha vida no futuro. E como acabou acontecendo no fim, né? Então, mas foi algo muito natural. E eu acho que os investimentos, antes de você pensar em investir o seu dinheiro, muitas vezes você já está pensando de uma forma financeira no seu dia a dia sem você perceber. Então é uma coisa que vem tão de berço, às vezes nos ensinamentos dos seus pais. Eu que tenho 2 filhas hoje, você também tem filha. É uma coisa tão importante, às vezes, a forma como a gente lida com o dinheiro, que você só vai se dar conta mais tarde, às vezes, né? Então, foi um pouco assim, foi uma coisa muito natural na minha vida. Acabou acontecendo de uma maneira que você nem percebeu, né? Cara, a última vez que eu tive aqui com você, eu até comentei um pouco sobre isso, né? O meu pai, ele teve era do meu avô, na verdade, uma distribuidora de aço lá atrás. E negócio de aço é extremamente cíclico, né? Então bom, você vê as siderúrgicas, né, na bolsa, commodity e tal. E meu pai começou a entender que ele poderia acumular algumas sobras de caixa ali e colocar na bolsa, em negócios que não tinham correlação nenhuma com o negócio de aço. Olha. Então, pra você ter uma ideia, por exemplo, eles entraram no IPO do Banco Itaú e algumas outras ações. E com isso, chegou num dado momento ali perto do Plano Collor, quando algumas empresas começaram a ser privatizadas, a Usiminas e a CSN foram as 2 primeiras empresas a serem privatizadas. A Usiminas primeiro, depois a CSN. E meu pai era distribuidor dessas 2 empresas, a empresa da família. E, cara, da noite pro dia eles viram o negócio ir pro vinagre, porque as grandes siderúrgicas incorporaram distribuidores próprios e começaram a concorrer com os seus próprios clientes. Então, foi um negócio que mudou completamente aquela previsibilidade que se tinha com o negócio. Só que graças a essas sobras de caixa que foram sendo investidas na bolsa ao longo dos anos... Empresas nada correlacionadas? Eles puderam fechar a porta e meu pai vive de dividendos até hoje e outros familiares puderam ter o mesmo destino. Então, nossa, isso daí em que época, Felipe? Que foi? Cara, isso foi em 94, se eu não me engano. Nossa, 94... 94 que aconteceu isso. Eu acho que foi isso, mais ou menos. Foi ali no início do governo do Fernando Henrique, parece. E o setor siderúrgico, enfim, passou por uma transformação muito grande naquele momento. E desde jovem eu sempre gostei do negócio da bolsa, né? Comecei a me interessar e ficando um pouco mais velho, eu ganhei minhas primeiras ações. Meus avós tinham falecido, deixaram 2 terrenos e meu pai pegou um dos terrenos, deu para o meu irmão e outro terreno deu para mim. Só que logo que ele distribuiu, ele já vendeu os 2 e comprou ações da Vale. Vale 5 na época. Então a minha primeira ação na bolsa foi Vale, do Rio Doce ainda, né, até então. Com 18 anos? Isso foi com 17 anos.
Com 17 Foi anos. com 17 anos. Mas assim, não entendi absolutamente nada. Você não sabia, né? Tipo assim, tenho ações da Vale, legal, né? Mas como que eu ganho dinheiro com isso? O que acontece? Eu acho que com o passar do tempo eu fui tendo muito aquela visão de se comprar na baixa e vender na alta, né? Que eu acho que sim. muita gente que entra na bolsa acha que a única forma de você ganhar dinheiro no mercado é fazendo isso. Sim. É você olhando ações subvalorizadas em um momento que elas estão um pouco largadas e vendendo no momento que todo mundo se anima e o preço dela sobe. Só que a realidade é um pouco diferente, né? Total, porque, né? primeiro, é um pouco difícil para alguma pessoa mais leiga saber exatamente o que é a baixa e o que é o topo, né? Então, não tem como saber, né? pois é, a gente tá vivendo agora um período de mercado Olha a baixa, mesmo. parece que não acaba, né? De algumas ações. Tem algumas ações aí que estavam 20% a mais do que o preço atual e eu já achava que estavam baratas. Comecei a comprar ali. Continuaram caindo, continuei comprando. Chega no momento que o teu caixa acaba... Você fala, putz, tem que esperar aí passar você mais tem um que mês esperar. pra entrar mais um pouquinho. E aí que entra, acho que a primeira grande... A grande lição do mercado e a primeira grande... o ponto positivo que você tem que ter como investidor, assim, que é fundamental você ter paciência. Muito, né? Não dá para você ser investidor se você não tiver paciência. São duas coisas que não combina mercado e querer ganhar rápido. Porque todo mundo que quer ganhar rápido no mercado acaba indo por um caminho que não é um caminho sustentável. Mas assim, ao mesmo tempo, no AGF a gente prega que qualquer pessoa consegue ter uma renda através de boas empresas na bolsa. Você não precisa ser aquele trader, você não precisa estar com 5 telas ao mesmo tempo, você não precisa acompanhar o home broker e todas as notícias o tempo todo. A gente quer mostrar que pessoas normais, uma pessoa que é um executivo numa empresa, um médico, um advogado, consegue ter a sua profissão e gerar uma renda extra através da bolsa, investindo de uma forma segura e tranquila e relativamente previsível. Então, fugindo de comportamentos de manada, fugindo de modismos, que a gente tem visto muito e vimos demais, muito ano passado. Então, querer acabar com aquela história de que a Bolsa de Valores é para poucos e que você precisa ser um cientista de foguete para conseguir dominar esse universo. Não é verdade. Isso é o que muita gente faz você acreditar ao longo dos anos, mas a gente está aqui para mostrar que é possível, que é diferente, né? que é possível. Exatamente. Né? É legal pra caramba, Felipe, você falando isso daí, né? Várias pessoas me acompanham no Instagram, principalmente por onde eu comecei o Instagram. Hoje em dia eu falo assim, Luan, eu tava com uma dívida de 12 mil reais e agora olha a minha carteira. Eu tô sem dívida e minha carteira tá 12 mil, eu já vi lá a carteira 12 mil, 13 mil, 20 mil, 30 mil, umas carteiras assim que ele fala, ele falou, o problema não era financeiro, o problema era emocional. A partir do momento que eu comecei a olhar, eu falei, calma aí, se eu posso gastar 30 reais pra almoçar, por que eu vou gastar 60, 70 todo dia? Então isso daí foi o que eu recebi, que as pessoas só mudando o hábito, ela saiu de endividada pra ali tá investindo, recebendo dividendos, é muito louco, né? Que legal, muito bacana. A gente gosta muito de dizer que o que paga os seus boletos é a renda, não é o patrimônio, né? Apesar de ser uma frase que já virou clichê até, uma frase que a gente começou a falar muito isso, as pessoas entram na bolsa com aquela métrica do ego, que é o patrimônio. Então eu quero crescer patrimônio, mas muitas vezes você não vai conseguir entrar numa jornada crescente dessa e ao mesmo tempo o dividendo é o que acaba te dando, amortecendo as quedas, te gerando caixa para fazer novos investimentos, eventualmente se você precisar para algum outro objetivo que você tem. Então, pra gente, o patrimônio, não que ele não seja importante, ele é fundamental, mas ele é muito mais uma consequência de uma estratégia bem implementada do que o objetivo final. O teu objetivo deve ser aumentar essa geração de renda, o teu fluxo de caixa como investidor pessoa física. E o patrimônio vai vir como consequência, porque você vai pegar esse dividendo, vai reinvestir comprando boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.